Olá, boa noite. Está no ar uma entrevista coletiva e no programa de hoje vamos receber o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato, que tomou posse há um mês. Fernando Marcato é especialista na estruturação de projetos de infraestrutura no Brasil e no exterior, área em que atua há 12 anos. É professor da FGV, Direito de SP e mestre em Direito Público pela Universidade de Paris. Foi secretário executivo de Novos Negócios da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo entre 2008 e 2011. O secretário chega no governo com o desafio de retomar projetos e obras paradas e resolver os problemas de mobilidade no Estado, como, por exemplo, o metrô em Belo Horizonte, que ganhou um novo capítulo essa semana com o anúncio do presidente Jair Bolsonaro de recursos para a linha 2 do metrô. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo à entrevista coletiva. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E sempre ao meu lado, o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, secretário. Obrigado por aceitar o nosso convite. Secretário, eu comecei falando então do metrô de Belo Horizonte, da linha 2. A gente já acompanha, na capital mineira, essa novela, digamos assim, do metrô da cidade. E agora esse novo capítulo, o presidente Jair Bolsonaro anunciando, então, a verba. O projeto a gente já sabe que já existe, até já foi iniciado anos atrás. A pergunta que eu te faço para a gente começar: esse projeto vai sair do papel, o metrô vai andar, digamos assim, a cerca de 30 quilômetros, vão crescer, o Belo Horizontino vai contar com uma linha maior? Vai andar, e vai andar porque, pela primeira vez, o projeto do metrô está sendo estruturado dentro de uma lógica de empreendimento. Nós não estamos mais falando de obra, apenas obra. Qual é o objetivo final? Entregar trens operando, serviços sendo prestados à população. É em função disso que o governo do estado e a CEINFRA estão em parceria com o governo federal, BNDES, Programa de Parcerias e Investimento, fazendo a estruturação da concessão, da parceria público-privada para se resolver a linha 1 e a linha 2 do metrô. Agora, secretário, vou insistir um pouco nessa pergunta do André, porque o senhor não é daqui de Minas, mas o senhor provavelmente sabe do histórico dessa questão do metrô, né? Dilma Rousseff, Lula, Fernando Henrique Cardoso, todos esses fizeram essa mesma afirmação que o senhor vai sair do papel. E os respectivos governadores na época cravaram também, vai sair do papel. E não saiu. O que lhe dá essa garantia que dessa vez é diferente? O senhor está falando de uma PPP, mas o país vive um momento de recessão, com PIB negativo recorde essa semana divulgado. Qual que seria o interesse do setor privado nesse momento que não houve em outra ocasião? Outras ocasiões você não tinha a determinação clara do governo federal em se resolver a questão da CBTU. Hoje existe. Hoje o governo já anunciou a intenção de desmembrar a CBTU e a Praça de Belo Horizonte ser objeto de uma concessão. Então essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença é que linha 1 e linha 2 precisam andar juntas. Uma alimenta a outra. Então, é como eu disse, é uma lógica de empreendimento, não é uma lógica de obra. Fazer a obra exclusivamente não vai dar certo, porque metrô não trabalha só com obra. O custo de sistema de sinalização, trens, materiais importados, às vezes ele até supera o custo da obra, né? Agora, a sua pergunta é muito pertinente no que diz respeito a qual é o interesse da iniciativa privada. Aí essa é uma segunda conclusão com relação a metrô. Nem no Brasil, nem no resto do mundo, metrô é um serviço que só as tarifas são suficientes. Caso contrário, os usuários estariam pagando R$30 a passagem, justamente porque são custos muito elevados. Então, qual que é a engenharia econômica e jurídica que tem que ser feita e por que a gente pensa isso de maneira integrada? Você concede à iniciativa privada, uma parte é custeada por tarifas e a outra parte é custeada por aportes de recursos vindos públicos, né? No caso, o recurso que foi anunciado pelo governo federal, pela FCA, é justamente para que isso seja jogado dentro da concessão e amortize as tarifas fiquem mais baixas. Então, esse é o desafio desse projeto. Não é um projeto simples, né? Mas hoje mesmo eu estava com a diretoria do BNDES em reunião e o BNDES está avançando muito nesses projetos, né, nessa estruturação. A expectativa é que no primeiro semestre o BNDES já tenha esses projetos prontos. Quando eu falo projeto, não é projeto de engenharia só. É contrato, minuta de contrato, modelo econômico-financeiro e os projetos de engenharia. Secretário, só vou insistir aqui para o senhor tentar explicar melhor para o nosso telespectador, ver se eu compreendi também. Claro. Quando o senhor fala desmembrar a CBTU, seria privatizar
a CBTU. E essa outra parte, o BNDES é R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e 200, parece, o recurso. Ele seria repassado direto para essa empresa que vai gerir esse recurso com o compromisso de fazer, é isso? É exatamente isso. O que você faz? Você primeiro desmembra e privatiza a concessão, ou concede a linha, né, do metrô. Então, a CBTU vai deixar de ser uma empresa pública, ela passa a ser, você vai ter uma empresa, vamos imaginar, CBTU privada. Como que ela vai ser privatizada? Por meio de uma licitação pública, e o vencedor dessa licitação vai fazer o quê? Vai operar essa nova companhia que terá dentro dela as linhas, né? E qual vai ser o nosso papel como Estado? Regular, garantir que os serviços sejam prestados de maneira adequada. E aí é justamente isso. O recurso das multas e, eventualmente, outros recursos são lançados dentro da concessão. Isso se chama aporte de recursos. Dentro dessa CBTU privada? Dentro dessa CBTU, para que ela faça os investimentos. Isso é um modelo que, atualmente, por exemplo, em concessões rodoviárias, que exigem grande investimento, né, e que a tarifa não é suficiente, você faz. Você cobra um pouco de tarifa, mas você põe o recurso público, porque isso gera eficiência. Imagina que eu tivesse que dividir, faço só a obra e depois faço a concessão. Posso te contar depois a experiência de São Paulo, o que aconteceu nesse sentido. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque assim, e modelo de metrô, assim, porque a gente tem modelos extremamente bem-sucedidos no mundo, a gente pode falar, por exemplo, do metrô de Londres, que é excepcional, mas no Brasil, por exemplo, São Paulo, a gente vê que o metrô de São Paulo não para, né? Termina de construir uma linha, a outra já começa, estações novas o tempo todo. Existe um modelo, já que o governo de Minas entende que seria o mais interessante? Alguma cidade é tida como aquela cidade modelo? Vamos tentar fazer o metrô de BH sendo parecido, porque assim, sai a linha 2, o Belo Horizontino já vai estar de olho na linha 3, né? Sim. Que é Savassi, Pampulha, que seria uma linha sensacional em vários aspectos, aspecto de turismo. Então, tem esse modelo também, que é enxergado como ideal, um modelo que seria a ser seguido? Justamente, o metrô, pegando o metrô de Londres, a última linha que foi feita, se eu não me engano, custou 32 bilhões de libras, né? Então, só para a gente pegar um pouquinho o tamanho de número que a gente está falando aqui. Mas, tirando isso, qual que é o modelo que a gente enxerga? São Paulo, de fato, tem um histórico positivo. Mas, quando a gente olha no detalhe, é um projeto de 20 e tantos anos, né, que vem sendo feito. É uma estação a cada 2, 3 anos, paulatinamente. Quando o Estado consegue o recurso, ele faz o investimento, mas tem algumas questões, por exemplo, a linha 4, que é a linha privatizada lá em São Paulo, porque o resto é por uma empresa estatal paulista, né, que é o Metropolitano de São Paulo. Agora, o governo coloca dinheiro no Metropolitano de São Paulo. A gente não pode esquecer, tem recurso do Tesouro no Metropolitano de São Paulo, né? Então, isso existe. Qual que é o nosso modelo pensado? A gente tem a plena consciência de que só as tarifas não são suficientes. Mas o modelo pensado é plena integração, com concessão à iniciativa privada e com aportes públicos dentro desse único contrato. A gente não quer coloca no governo para fazer a obra e depois o privado assume, porque eu costumo brincar, igual quando você contrata alguém para fazer uma obra na sua casa, você contrata o pedreiro e o pintor não são da mesma empreiteira. Aí o pedreiro faz uma obra, deu um problema lá no seu rodapé, e você vai dizer, não, mas foi o pintor que não tirou o rodapé. Não, mas foi o pedreiro, e aí fica um jogo de empurra. Então, nossa decisão, junto com o governo federal, obviamente, é criar um empreendimento integrado e pôr o recurso dentro do empreendimento. Agora, secretário, a gente estava até conversando aqui antes, eu, por exemplo, quando eu entrei no jornalismo em 2001 e comecei a cobrir o metrô, essa linha 2, o projeto dela era maior, mais ambicioso. Ele ligava a região hospitalar até o Barreiro. Com o passar dos anos, o metrô não saiu e o projeto foi encurtando. Hoje, nós falamos de Calafate, Barreiro. É esse projeto que receberia esse aporte? Quantas estações? Teriam estações novas? O que o senhor pode adiantar? Assim, claro que ainda estamos ainda assim, né, uma coisa embrionária ainda, uma promessa ainda, mas seria esse projeto mesmo, Calafate, Barreiro? Quantos quilômetros?
quantas estações? Esse projeto, que é o projeto original, já foi remetido aí ao governo federal, né? Em princípio, são 7 estações. Existe um pequeno ajuste que tem que ser definido pelos técnicos, porque havia a possibilidade de se fazer Nova Suíça, que fica entre Calafate e Gameleira. Uma estação nova. Uma estação nova, porque você vai ter que reformar a Calafate para integrar, né? Então na fase final de tomar essas decisões, né? Mas, em princípio, é mantida essa ideia de Calafate-Barreiro. Quantos quilômetros seria essa linha? Nós estamos falando de 10 quilômetros, 10 né? quilômetros. Associados aí aos 30, praticamente 30. Aos De 30 superfície. de superfície. Superfície. Não, a ideia de se fazer... Se for enterrar, o custo é muito mais elevado, né? Então, esse é um desafio para as demais linhas também, né? Então, hoje, a vantagem de Belo Horizonte é de ter um metrô de superfície. Secretário, já existe algum estudo no sentido de o que isso vai representar em números de passageiros dia? O último dado que eu vi era questão de 200 mil passageiros dia hoje no metrô. Aumentaria para quanto? Esse dado também está certo? Pode estar desatualizado? A linha 2, a gente está falando de 120 mil. Né? Uhum. Agora, se houver uma boa integração, né, com os terminais rodoviários e com o pessoal que vem ali do sudoeste também, o objetivo é esse, é você poder ampliar, né? E por isso também que a nossa decisão de trazer a iniciativa privada, que é ajudar a trazer essa inteligência, né, no planejamento para que você aumente o fluxo do metrô. Agora, a linha 1, o senhor falou que a gente tem hoje, que vai de Eldorado até 1º de maio, se não me engano, é a última estação, mas vai ali para a região norte. O senhor falou que deve Vilarinho, a última estação. Vilarinho. O senhor falou que ela deve sofrer alguns investimentos também. E eu te pergunto até uma questão que é o estádio do Atlético, que ele está ali perto da estação Eldorado. Sim. E na época, pensou até de alguma coisa para poder fazer essa integração de alguma forma, uma passarela que fosse, alguma coisa subterrânea. Isso também já foi contemplado, já foi conversado, ou não? São outros investimentos que se pensa para a linha 1? Os investimentos principais que nós estamos pensando é menos em mudar traçado, lógico que tem interferências que têm que ser cuidadas, mas é que hoje o nível de deterioração da linha é grande. Então, você tem melhorias que têm que ser feitas de manutenção e recuperação, que são investimentos importantes e precisam ser feitos. Então, é isso que a gente está trabalhando com o cenário base. Porque, lógico, a vontade é fazer o máximo possível, mas isso custa, né? Então, a gente tem que ser muito responsável, porque a tarifa ela é dada, ninguém pode jogar a tarifa lá em cima. Então, o recurso que virá é um recurso extra. E para obter esse recurso extra, não é trivial para se obter. Né? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar para participar dessa nossa conversa o comentarista de política da TV Band Minas e da rádio Band News FM, Orion Teixeira, com uma primeira pergunta. Boa noite, Orion. Boa noite a todos, secretário. A administração pública não pode se desvincular da política, mas o Estado não faz, por meio do governador e das bancadas na Câmara e no Senado, uma gestão continuada e unificada em defesa de mais investimentos para Minas Gerais. Isso não pode atrasar ou até inviabilizar a realização de obras importantes para o Estado? Olha, no que diz respeito ao metrô, o que houve foi, de fato, uma integração muito grande entre a bancada mineira, né, e o governo do estado, no sentido de assegurar que esses recursos que são da FCA, que venham para o metrô, né? Então, essa articulação existiu, a bancada mineira fez uma ótima articulação junto ao Ministério da Infraestrutura e o governo do estado está apoiando essa articulação para que o dinheiro fique aqui. Só uma última questão, ainda não está 100% certo, ainda depende de uma decisão judicial, né? Queria que o senhor explicasse rapidamente. Isso é muito importante dizer, o que foi o anúncio feito pelo presidente e pelo ministro. O governo federal, como executivo, tomou a decisão de que esse recurso virá. Afinal, é o governo federal quem estava cobrando esse recurso da sua concessionária FCA. Agora, temos que respeitar a decisão judicial, né? E, obviamente, cabe ao juiz da causa tomar essa decisão e avaliar se, na visão dele, isso é o mais adequado. Nós estamos muito otimistas, mas, logicamente, cabe ao judiciário, como poder independente, tomar essa decisão. Secretário, vou fazer o seguinte, o assunto está fluindo, a gente tem outros temas também para tratar dentro da mobilidade no Estado, então vou fazer um rápido intervalo, a gente, claro, volta daqui a pouco com essa edição do Entrevista Coletiva. Até já.
Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva deste sábado, recebendo o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas, Fernando Marcato. Secretário, a gente falou muito da questão do metrô. E aí, claro, os desafios do senhor abrangem outras áreas da infraestrutura, da mobilidade. E a gente sabe das dificuldades do Estado, principalmente falando da questão de caixa, né? Quais são as principais dificuldades, na opinião do senhor? A questão de estradas, a gente tem a maior malha rodoviária do país, enfim. O que o senhor percebeu ali de maiores desafios já de cara nesse primeiro mês? Acho que temos o grande desafio de melhorar as rodovias mineiras, né? Hoje os números impressionam, né? A gente tem número de pessoas internadas por acidentes de trânsito, são da ordem de 15% de todo o sistema. Então, é algo que gera muito prejuízo e gera, obviamente, fatalidades, algo muito, muito problemático. O governo federal tem um cálculo que é até ruim falar nisso, mas na perspectiva da política pública a gente precisa medir, né? Quando você tem uma fatalidade no trânsito, para além de toda a dor que a família vai ter, os familiares, né, todos os amigos, é um custo para a sociedade da ordem de 2,7 milhões de reais, né? Então, é um custo muito elevado que a gente precisa diminuir. Investir em estrada é investir em saúde também. Secretário, pois é, a gente vai esbarrar no mesmo problema do metrô que o André falou, que é a falta de recursos. Uhum. O governo não de agora, já talvez aí a gestão PSDB, Anastasia, desenvolveu o sistema de PPPs para algumas MGs aqui. Algumas deram certo, outras não. Acho que até o atual governo Zema tentou algumas PPPs, mas não conseguiu interessados para algumas rodovias. O senhor sabe como é que está essa situação? O modelo de concessão é esse mesmo, via PPPs? Já tem quais seriam as MGs prioritárias? Em que pé que está essa situação? Muito bom. Hoje o Estado tem dois contratos com a iniciativa privada. A MG 050, em que, a exemplo do que a gente estava falando aqui sobre o metrô, existe um pagamento de pedágio, mas o governo coloca um aporte de recursos também, né? E a 135. Né? A 135 ela é autossustentável. O governo não coloca dinheiro nenhum, o pedágio paga. Tá? A 135 é mais recente. Então, essas são as duas concessões que nós temos no Estado. E agora, também em parceria com o BNDES, nós temos, e uma parceria com o BDMG, a estruturação de 7 lotes. São 7 lotes de rodovias que serão todas autossustentáveis, ou seja, o governo não vai colocar recurso, o dinheiro virá dos pedágios, né? E eu posso listar todos eles, mas teremos no Triângulo Mineiro, teremos no sul de Minas, Varginha, Furnas, Lagoa da Prata, a 424 está parada no Tribunal de Contas, mas Ouro Preto e São João del Rei. Todas essas já estão em que fase? Em que fase? Estruturação dos projetos de concessão. A nossa expectativa é já também para início do ano que vem, meados do ano que vem, já ter os editais para divulgação, para consultas públicas. Então, esse é um esforço grande que a nossa CEINFRA, eu diria que talvez é um dos nossos projetos prioritários, né? E esses projetos, eles são autossustentáveis. Então, qual é a vantagem disso? Você vai cobrar o pedágio, o governo não tem que colocar dinheiro e, eventualmente, pode até haver o que a gente chama de outorga, que é revertida para o FUNTRANS, que é o nosso fundo de transporte, e esse é o dinheiro que vai para o DR investir em outras rodovias do Estado. Secretário, mas desculpa ser chato com isso, mas não é um certo otimismo demais, não? Porque, por exemplo, a gente vê aqui a Nascentes, que é uma dessas concessionárias que tem MG50, vive reclamando que não é rentável, que não fez obras na estrada, que é muito criticada pelos motoristas, porque o negócio não é rentável. A gente tem a 040 aqui que está sendo devolvida, aí é uma concessão federal que a gente está falando, está sendo devolvida, e é uma coisa inacreditável, né? Acho que eu nunca ouvi falar que um pedágio não deu certo, aqui a 040 está sendo devolvida para a União. Uhum. Então, assim, de onde esse otimismo todo? É um modelo diferente que vai vir ou é o mesmo modelo que vem sendo aplicado? Vamos dividir, né? A MG 050, enfim, ela tem feito os investimentos. Agora, o nosso papel, eu costumo falar que a gente, para a infraestrutura ser bem gerida, você precisa ter planejamento, regulação e gestão. Eu chamo, em vez do tripé macroeconômico, você tem o tripé da infraestrutura. E aqui, na verdade, é o triângulo da infraestrutura.
né? Em Minas, a gente vai ter o triângulo da infraestrutura. Então, o que a gente precisa? Melhorar a regulação e a fiscalização das nossas concessionárias, né? Dia a dia, você descumpriu o índice de desempenho, o Estado, esse é o papel do Estado nas concessões, tá? 0,40 e devolução de trechos, houve um problema de estruturação desses projetos em governos federais anteriores, em que a licitação foi feita por menor tarifa. Parece ótimo, né? Pagar menos é sempre bom. Só que o que aconteceu? Você atraiu muito aventureiro. A pessoa foi na licitação, eu faço dou desconto de 50%. Sabe o que aconteceu depois? Parou a obra. E aí as concessões têm que devolver. Vou lhe dar um modelo que é de onde eu veio, que é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem um programa de concessões rodoviárias de mais de 20 anos. E se você pegar na CNT, a Confederação Nacional de Transportes, as 10 melhores rodovias, ano a ano, 9 ou 10 são paulistas. Por quê? Porque o modelo de concessão foi um modelo em que você cravou uma tarifa adequada, mas você fez uma licitação pela maior outorga, ou seja, quanto que eu te dou governo para assumir essa concessão, e eu tenho uma agência ou um Estado que regula adequadamente esses contratos. Deixa eu chamar mais uma vez o nosso comentarista de política da TV Band Minas e da rádio Band News FM, Orion Teixeira, vai trazer mais uma pergunta. Vai lá, Orion. Apesar da crise econômica, o Estado abre mão de importantes recursos por meio da renúncia fiscal. Eles não poderiam ser utilizados em obras que o Estado tanto precisa? Essa é uma ótima pergunta e nós estamos fazendo isso. Até está lá com a nossa CEINFRA, por exemplo, existe um protocolo que se chama CIAMIG, que é o protocolo com a indústria sucroalcooleira. Então, como funciona? Você concede um crédito de desconto de ICMS para a indústria, condicionado a ela realizar um investimento nas nossas rodovias. Lógico que são investimentos que as beneficiam, mas que beneficiam a todos. Então, você faz essa troca. Eu lhe dou um desconto no ICMS, né, um crédito, desde que você invista. Isso é um protocolo que é gerido pela nossa CEINFRA e ele segue assim. A nossa Secretaria da Fazenda tem estruturado outros protocolos nesse sentido. Então, a ideia é que qualquer tipo de isenção fiscal ela venha casada com uma contrapartida. Mas investir em que necessariamente? No caso, por exemplo, da indústria sucro... São os acessos, né? Então, a rodovia próxima à indústria, né? Como que você diminui o custo Brasil para que a indústria possa transportar melhor o seu produto, investindo na rodovia. Então, eu digo, tudo bem, eu lhe dou um desconto desde que você faça o investimento. Isso beneficia ela, beneficia o Estado. Secretário, em muitos momentos, quando a gente traz alguns trechos que são problemáticos ou algumas vias, fala-se, por exemplo, anel rodoviário, está em Belo Horizonte, passa em outras cidades, mas a administração é federal. Aí fala-se da 381, rodovia da morte, muitas curvas, administração federal. Como é que funciona essa questão? Até que ponto o Estado tem espaço de diálogo para tentar a melhoria, né, dessas vias que às vezes poderiam ser municipais ou deveriam ser federais mesmo, como é o caso da 381. Como é que funciona? Qual que é a margem de negociação para que o Estado possa promover melhorias ou tentar articular essas melhorias? Nessa questão, por exemplo, dos lotes rodoviários que nós vamos conceder, existe uma negociação com o governo federal para que a gente estadualize lotes. Trechos, porque eles são necessários para dar viabilidade na nossa malha, no nosso projeto. Em algumas situações, o inverso ocorre. Então, quando o governo federal vai fazer uma concessão ou o DENIT precisa fazer uma operação integrada, a gente federaliza. Agora sim, a malha sendo federal, em princípio a competência é da Agência Nacional de Transportes Terrestres, nós, como governo do Estado, podemos fazer barulho, podemos cobrar, mas a gente não tem como intervir, a não ser que haja esse acordo. E para que haja esse acordo, nós também precisamos ter o recurso para fazer a devida manutenção daquela estrada. A nossa malha hoje, só a malha mineira, é 26 mil quilômetros. Então, já é um grande desafio. Nós temos dos 5 municípios mineiros que não têm acesso pavimentado. Até recentemente eram 6, mas em Bias Fortes nós demos ordem de início agora. Desses 5, hoje 2 estão conosco e 3 estão com o governo federal. Secretário, outra demanda histórica, né? O André citou o anel rodoviário,
que pertence, aí é gerido pelo DENIT, que é um órgão federal, e ele acabou se tornando uma via, uma avenida, mas com trânsito pesadíssimo de caminhões, o que acarreta acidentes gravíssimos e mortes, além também das perdas econômicas. E desde muitos anos se discute um rodoanel também, que pegaria Betim, tal, que tiraria esse trânsito pesado, vamos dizer, de carretas, distribuindo aí melhor esse trecho rodoviário. A gente sabe que há projetos, né, parados, aí, engavetados. Alguma expectativa ou isso, nesse momento, não é considerado uma prioridade? Como é que está essa questão do rodoanel? Parado não está, porque essa semana eu fiquei até às 10 da noite discutindo com os nossos consultores como que a gente vai estruturar esta concessão. Esta também será uma concessão. O rodoanel está também no nosso portfólio. Ele depende de recursos externos que a gente espera obter na negociação com a Vale. Tá? E qual que é a ideia do rodoanel? Ele inicialmente estava dividido em duas alças, alça norte e alça sul. Nós estamos chamando aqui da alça oeste, que liga a 381 a 040, né? E depois a alça norte segue até Sabará. E a alça sul desce ali para Serra da Calçada, ali para baixo, né? Qual vai ser o objetivo aqui? Aqui a modelagem ela não difere, lógico que não é o mesmo tipo de projeto, mas não difere muito do que a gente estava falando do metrô. Conceder, porque eu tenho que construir esse anel do zero, né? Fazer uma concessão para que uma empresa privada faça essa construção, obtenha as licenças, desapropriações, etc. E que o aporte, que se conseguimos na nossa negociação com a Vale, venha para ser aportado para fazer frente a esse investimento. Então, esse projeto ele é outro projeto que está na nossa carteira, ele está longe de estar parado, inclusive está bem animado, e a gente pretende manter a população e a imprensa informados sobre o seu andamento. Secretário, a gente já está chegando na reta final, eu só queria que o senhor comentasse, porque o Estado de Minas Gerais e Belo Horizonte recebem o aeroporto industrial. Qual que é a importância disso para a infraestrutura? Se o senhor pudesse o mais rápido possível, porque a gente está na reta final. Não, é fundamental, eu acho que é fundamental receber, até em termos de desenvolvimento econômico da região. E já que a gente falou de aeroporto, temos aí o aeroporto da Pampulha, que nós também pretendemos fazer a concessão e os estudos já estão em andamento. Excelente. O Entrevista Coletiva vai terminando aqui. Eu agradeço a participação do secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas, Fernando Marcato. Muito obrigado pela presença, secretário. Eu que agradeço. Agradecendo também Murilo Rocha, nosso diretor de jornalismo do Grupo Band Minas. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Obrigado, secretário. Obrigado, Murilo. E para rever e compartilhar o nosso programa, é só ir no perfil da TV Band Minas no YouTube e também no Facebook. Tem reapresentação na Rádio Band News, domingo, às 6 da noite. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.